mais um podcast sobre a Rota da Mamoa. Hoje temos connosco alguém muito especial, que é um dos fundadores de quem organiza não é? A Rota da Mamoa, que são os agarrados ao BTT. Um dos sócios fundadores e também responsável pela primeira edição da Rota da Mamoa. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, é verdade, sou um dos sócios fundadores da Associação dos Agarrados ao BTT Clube. Sim, e estou e estarei, se tudo correr bem, desde a primeira edição na organização da Rota da Mamoa. Nunca falhei em nenhuma. Como é que começou a Rota da Mamoa? Vamos passo a passo, pelo início, quando é que a ideia surge, como é que ela se concretiza e quem é que ajuda a implementar esta primeira edição? Muito bem. Realmente esta Rota da Mamoa já tem uma história. Nas suas várias edições, já teve 3 locais distintos de realização ou de partida, como queiramos chamar. E a Rota da Mamoa nasce exatamente do desejo de alguns malucos, vamos chamar-lhes assim, alguns apaixonados pelo BTT, que já se encontravam e que já davam umas voltas e faziam uns treinos ao domingo, e que um dia pensaram, e por que não organizarmos a nossa própria rota, a nossa própria prova ou evento do BTT? E a primeira Rota da Mamoa nasce exatamente através de um grupo ainda informal. Não, a primeira Rota da Mamoa não foi organizada pelos agarrados ao BTT, porque a Rota da Mamoa nasceu primeiro do que os agarrados ao BTT. Nasce, como digo, da ideia de realizar uma prova de BTT na região de Aveiro, nas proximidades da cidade ou no próprio concelho de Aveiro. E dos nossos passeios domingueiros, dos nossos treinos que íamos fazendo, fomos passando pelos sítios onde a Rota da Mamoa hoje passa, e um dia descobrimos um espaço que nos despertou a curiosidade e que, perguntando aos locais, nos disseram este era o local onde existiu no passado uma mamoa. Pronto, e o nome da prova do evento nasceu exatamente aí, e todos os anos fazemos questão que o circuito passe, ou o percurso passe nesse local. Os agarrados ao BTT nascem mais tarde, exatamente por questões logísticas e burocráticas. Quais questões logísticas e burocráticas? Pronto, hoje quase sempre há dificuldade das empresas ou das entidades apoiarem algo que não é juridicamente constituído, e portanto o primeiro evento tivemos muita dificuldade em que as empresas nos apoiassem, porque não havia, eles não podiam apoiar porque não tinham a questão da justificação fiscal dos recibos, etc. Certo. Portanto, a segunda edição da Rota da Mamoa já é organizada pelos agarrados ao BTT, que se constituíram em fevereiro do ano da segunda edição. Okay. Portanto, aí sim, nós sentimos essa necessidade, quase essa obrigação, constituímos-nos como associação, os agarrados ao BTT, e a partir daí tudo se tornou ligeiramente mais fácil. Ok. E quantas pessoas tiveram na primeira edição? Não tenho a certeza absoluta, mas superou os 300, ali muito próximo dos 300, 300 e poucos, 200 e muito, praticamente 300. E quanto é que teve na última edição, na 13ª? A última edição ultrapassou os 500, andou perto dos 540, por aí. Nestes anos todos, os números foram mais ou menos consistentes? Sim, portanto, a partir ali da segunda, terceira edição, nós subimos aproximadamente aos 500. Temos andado ali, uma edição que chegou quase aos 600, ou uma edição porque talvez por causa do Covid, julgo que foi aquela que tivemos mais dificuldade, andávamos nos 300 e muitos, quase 400, mas a média da Rota da Mamoa são os 500 participantes. Nessa altura do Covid, um bom ponto que podemos falar aqui, como é que foram esses anos? Foram anos complicados, porque não foi possível realizar a Rota da Mamoa. Portanto, foram 2 anos, vamos chamar de interregno ou de pausa. Foram anos complicados até para a própria dinâmica da associação, porque não era permitido treinar em conjunto, andar em conjunto. Havia a questão da limitação geográfica, que não podíamos ter do nosso concelho, embora, pronto, nós tínhamos na nossa região do concelho de Aveiro muitos e bons espaços, muitos e bons trilhos que possamos percorrer. Mas havia sempre a questão do não se pode andar em conjunto, não se pode andar mais do que X pessoas, e portanto isso limitou um pouco a atividade, mas nunca deixámos de o fazer de forma tranquila e dentro da regra que nos era imposta.
A Rota da Mamoa é uma prova, eu ia dizer competição, mas É um evento. é um evento que realmente junta muita gente e é muito importante para a região e que tem o seu histórico na região e que, se tudo correr bem, vai continuar durante muitos anos. E agora, falando destes anos de futuro, como é que vê a evolução da rota? Olha, com muita esperança, mas ao mesmo tempo com muita preocupação. Principalmente esperança, porque nós temos vontade de fazer e há muitos participantes e muitas pessoas a fazerem BTT, mas com alguma preocupação porque os eventos desportivos são cada vez mais burocráticos e temos encontrado algumas barreiras, ou vamos chamar-lhe degraus, que nos vão, por um lado, desanimam-nos porque nos dão muito mais trabalho. Qual o maior degrau que encontrou este ano, por exemplo? Olha, o ano passado, na última edição, na sim. última, uma das duas últimas, se calhar a falta de compreensão ou de abertura da ACBL, que é a Associação de Ciclismo da Beira Litoral, que, na minha opinião, ao invés de ser uma associação que deveria aglutinar e proporcionar e promover o BTT e o desporto de bicicleta no geral, não me parece que esteja no bom caminho nesse sentido. E essa é, efetivamente, uma dificuldade, porque depois não só nos criam algumas dificuldades, como quase que intimam os clubes e as associações que viriam participar no nosso evento a não vir com questões diversas, que nem vale a pena às vezes falar nelas, que é o melhor. E mesmo com esses impedimentos todos, vocês avançam e têm os vossos números. Sim, a atual direção e as direções anteriores, Sim. mas a atual direção é que tem tido mais essa dificuldade, tem feito daquele velho provérbio do que não nos derruba torna-nos mais fortes. E, portanto, contra tudo e contra alguns, não todos, nós, temos conseguido levar o nosso projeto e o nosso evento avante e se calhar, de alguma forma, isso também nos motiva a fazer melhor, a fazer mais, e os participantes percebem exatamente isso, de que há um empenho, há vontade de o fazer, e portanto têm vindo e têm respondido positivamente ao evento. E dentro dos agarrados ao BTT, que mais eventos é que vocês tencionam fazer? Nós iniciámos um projeto recentemente que é o nosso trail, portanto o trail das Lagoas da Pateira, que fizemos a segunda edição este ano. Temos exatamente a Rota da Mamoa, que é o nosso evento icónico, que é o nosso evento, vamos chamar-lhe de bandeira. Já tivemos outras ações no passado que, por uma razão ou por outra, deixámos de fazer, mas que se prevê, não nos mesmos moldes, porque há aqui questões geográficas que mudam às vezes as atividades. Os passeios noturnos, estamos a pensar fazer, julgo que à última sexta-feira ou à primeira sexta-feira de cada mês. E pronto, os nossos treinos, a participação em provas organizadas por outras associações também, e depois temos também a colaboração com outras entidades que organizam eventos, como a Maratona da Europa, o Aveiro Spring Classic, entre outros, caminhadas solidárias, que às vezes são organizadas por aí, que nos pedem colaboração, e que nós fazemos o esforço, e o esforço com gosto, atenção, não o esforço de frete, o esforço com gosto de colaborar e participar. Mas, por exemplo, quando criou a associação, e acredito que ainda hoje, isso para vocês é um hobby. E quando nós criámos, não fui eu que criei, quando nós criámos a associação, foi exatamente como um passatempo, como um momento de convívio, um momento de lazer, de partilha de caminhos e trilhos em comum. Sim, esse é o grande espírito dos agarrados ao BTT. Nós não criámos os agarrados ao BTT no intuito de criar uma associação desportiva de competição, porque o resultado, o pódio, é importante, não deixa de ser importante até por causa da visibilidade de quem nos apoia, mas o objetivo principal é a promoção do BTT, é o gosto pelo BTT, é o desfrutar dos caminhos, dos trilhos, e nós temos na nossa região muitos e bons trilhos para percorrer. Do ponto de vista de, vamos chamar, poder local, governo local, se quisermos, câmaras, freguesias, por aí fora, qual a importância destes diferentes, né? Autarquias e freguesias por aí fora na prova e em futuras provas? É interessante que faça essa pergunta, porque os agarrados ao BTT também nasceram um bocadinho pelo impulso
de uma pessoa que já cá não está, que é o antigo presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, perdão, Requeixo, é que isto é coisa com a União de Freguesias, isto é uma confusão danada. Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, que era o Sr. Antero Santos, e que foi a primeira pessoa que nos disse: vão para a frente, vamos embora, vamos avançar com isto. Exatamente da autarquia, do poder local, o que era o presidente da Junta na altura, e que nos colocou logo à disposição o espaço do polivalente de Mamodeiro, o salão polivalente que existe na Nossa Senhora de Fátima, e foi o grande empurrão, vamos chamar-lhe assim, institucional, foi dado por ele e com todo o apoio logístico. Depois fomos desenvolvendo e fomos crescendo. A determinada altura, a nossa sede era em São Bernardo, a Junta de Freguesia de São Bernardo não nos apoiava financeiramente, porque também as verbas não são muitas, mas cedia-nos espaços para nós podermos reunir, etc. Depois passámos para outra freguesia, a sede, para Santa Joana, em que o apoio era meramente logístico também, não havia apoio financeiro. E depois, quando ainda em Santa Joana, a Câmara Municipal de Aveiro desafiou-nos para nós organizarmos então a Rota da Mamoa a partir da cidade, do centro ali do Cais da Fonte Nova, e aí o apoio financeiro começou a existir e pronto, e o apoio local, o apoio da autarquia local que temos é exatamente nesse sentido, é financeiro e logístico para que se possa fazer a Rota da Mamoa a partir de Aveiro. Em relação ao desporto, vamos a falar um bocadinho sobre a prática de desporto. Vocês, no fundo, constroem uma comunidade muito interessante. Dos últimos podcasts, algo que tem sido falado muito é na comunidade, e como para muita gente a competição não é prioridade. A prioridade é participar, é ver a paisagem e genuinamente divertir-se e não ser tão intimidante. Como é que vê o balanço entre manter a prova competitiva, mas ao mesmo tempo manter a comunidade? Porque isto é um balanço às vezes ténue, porque agradar a ambos pode ser perigoso, agradar a uns elimina os outros e vice-versa. Como é que isto é gerido do vosso lado? É realmente complicado manter esse equilíbrio e esse balanço, como disse muito bem. Mas nós, temos procurado, na Rota da Mamoa, como temos dois percursos distintos, procuramos que o percurso maior seja mais competitivo, com mais grau de dificuldade, e procuramos que o percurso mais curto, que tem cerca de 40 km, seja mais de lazer, como diria um elemento da direção para os domingueiros, como quase todos nós somos, porque não fazemos disto vida, né? Praticamos o BTT e o desporto por gosto, por vontade, e então este balanço procuramos fazer exatamente desta forma e não nos temos saído mal com isso. Ok. E em relação agora, voltando à prática do desporto, vocês são stakeholders importantes na prática do desporto da região, porque constroem, ajudam a que as comunidades se juntem e pratiquem. Sim, e há um pormenor muito interessante no meio, no grupo dos agarrados. Força, estavas a falar do desporto e na importância do desporto. Pronto, o grupo dos agarrados à BTT tem uma particularidade muito interessante, porque em termos de Conselho de Aveiro, se excetuarmos a freguesia de São Jacinto, nós temos elementos de todas as freguesias. Portanto, nós não podemos dizer que somos uma associação da freguesia A, B ou C, somos uma freguesia. Somos uma associação global, vamos chamar assim, ou plurigeográfica. A única freguesia do Conselho de Aveiro que não tem elementos ou que não tem sócios é de São Jacinto, que se percebe porque, da verdade, o seu afastamento geográfico de alguma forma, mas temos depois, por exemplo, concelhos como Ilhavo, como Oliveira do Bairro, onde temos sócios dessas zonas. Portanto, nós acabamos por ser uma comunidade extra-concelhia, uma associação extra freguesia ou geográfica, e o que nos permite, de alguma forma, também que cada um traga a sua experiência, a sua valência, o seu conhecimento da sua região, e que nos permite, às vezes, ir para outros sítios, ir para outras zonas, fazer atividades noutros lugares, e, portanto, isso é muito interessante e muito importante. Financeiramente, a Rota da Mamoa funciona sem apoio externo, por si só, sozinha?
a Rota da Mamoa, se não tivesse os apoios que tem, seria impossível de ser realizada. E aqui entram, obviamente, a Câmara Municipal de Aveiro, que nos dá agora, desde a edição número 10, um apoio regular para a realização da Rota da Mamoa, não deixando de explicar aqui que o apoio que nos dão, praticamente metade, se não mais de metade, é para fazer o pagamento da polícia. Portanto, toda a parte urbana tem que tem que ter polícia e é um valor muito alto. Pronto, é o que é. É o que é. É o que é. Depois desse apoio que a Câmara nos dá, o remanescente, portanto, o que sobra da polícia já não é muito. E depois, se não fossem as empresas, algumas empresas que nos apoiam, se calhar a Rota da Mamoa era impossível realizar. É preciso perceber que a Rota da Mamoa, ao contrário de outros eventos que se realizam na cidade, é feita por uma associação pequena, mas muito grande de alma e coração, porque tem elementos muito versáteis e uns percebem de uma coisa, outros percebem de outra, o que nos faz poupar muito dinheiro, mas sem o apoio de algumas empresas a nível seria impossível. Era incomportável. E como é que, olhando para isto e para o que acabou de dizer, como é que vê em fazer crescer a Rota da Mamoa, se é do interesse fazer crescer? E se ela crescesse, ela crescia como? De que forma? Mais dias, mais edições, mais distância, mais provas no mesmo dia? Como é que funcionaria? Mais edições tirava o espírito do evento, porque a Rota da Mamoa é um evento anual, um evento só. Maior distância, não sei se justifica, porque o normal, mesmo das provas do calendário desportivo, de competição, tem estes percursos. Mais participantes, se calhar seria um erro crasso e poderia ser mais, quando eu digo mais, duplicar, por exemplo, seria um erro, na minha opinião, um erro crasso, porque ia matar a Rota da Mamoa, ia matar a essência de que é a Rota da Mamoa, porque teríamos que passar para uma estrutura muito mais provavelmente mais profissionalizada, com outros custos que nós não temos verba para o fazer e não temos meios humanos, porque todos nós somos trabalhadores na sua vida normal, iríamos ter disponibilidade ou capacidade de tempo para dedicar a uma organização dessa grandeza. Portanto, eu acho que a Rota da Mamoa está com o perfil certo, com a dimensão correta, embora ela possa crescer dos 500 até aos 700 participantes sem qualquer constrangimento, sem qualquer problema de logística, mas mais do que isto iria obrigar a termos alguém num secretariado permanente durante muito tempo, para gerir inscrições, para gerir seguros, para gerir uma série de coisas, de licenças, que é a tal questão que os eventos estão cada vez mais burocráticos, e já assim nós conseguimos fazer, mas mais do que isto seria, na minha opinião, impensável. E agora, uma última questão é... Já fez a Rota da Mamoa muitas vezes, como participante. Não? Não. Normalmente os sócios dos agarrados ao BTT, portanto os sócios da associação, não fazem a prova no próprio Não fazem dia. a prova? Não fazem a própria dia. E não têm curiosidade de fazer a prova? Nós fazemos-la. Não. No dia? Curiosidade temos, mas temos acima de tudo outro sentimento, que é o da responsabilidade e do respeito. Ou seja, seria muito giro, muito engraçado os agarrados ao BTT fazerem a Rota da Mamoa. Só que nós temos várias questões internas que nos dizem assim: então, se nós estamos a pedir a 120 ou 130 voluntários para nos virem ajudar a organizar a Rota da Mamoa, faz sentido nós estarmos a usufruir e eles a trabalharem? Não faz. Certo. Não faz. Essa é a questão da responsabilidade. Sim. Depois, não seria julgo eu, muito ético eu ir fazer uma prova que conheço de trás para a frente e de frente para trás. Era isso que eu ia dizer. Não seria muito ético. Até porque eu sei que em determinado sítio ela vai passar muito próxima de outro. Sim. E, portanto, é uma decisão interna. Há sempre um ou dois que a fazem, efetivamente, mas a trabalhar. Porque, por exemplo, os Vassouras,
que é o elemento que vai no final, faz parte da associação, faz parte da estrutura, mas está a fazer a prova, mas num sentido de trabalho. Sim. Até porque convém que seja algum de nós, porque conhece a rota, conhece Sim. o percurso, conhece os sítios onde se houver um azar, um sinistro, que possa identificar os meios de socorro para estou ao quilómetro X, estou no cruzamento da rua Y, para que o socorro, se houver essa necessidade, seja célere e eficaz. Agora uma última questão. É muito importante para o turismo da região, a Rota da Mamoa, porque traz muitas pessoas de fora à região. É muito importante para o desporto, como falamos, porque incentiva a prática do desporto, e hoje em dia em Portugal precisamos cada vez mais associações que incentivem a prática do desporto. E tem longevidade, certo? Vocês já pensaram em expandir para outros locais para além de Aveiro? Expandir como assim? Realizar O evento e a prova noutros locais, noutras regiões. Os agarrados ao BTT não serem uma associação apenas daqui? Isto agora estou numa pergunta de... Julgo que a resposta a essa questão já foi dada há pouco. Ou seja, a Rota da Mamoa nasceu com este espírito, com esta zona, com esta zona geográfica, portanto, e fazer este evento mais longe do que a nossa zona de conforto, vamos chamar assim, seria se calhar desvirtuar o espírito da coisa, vamos chamar-lhe assim. Esta edição deste ano vai ter algumas surpresas? Vai ter algo diferente dos outros anos? Neste momento acho que é melhor não revelar, vamos deixar isso na curiosidade e naquilo que vamos começando a divulgar em termos do próprio evento. Sim. De certeza absoluta que terá. A Rota da Mamoa nunca é igual e é isso que procuramos ano após ano, ir introduzindo algo diferente, algo apelativo, e este ano com certeza não será a exceção. Estão a ser preparadas até algumas brincadeiras para acontecerem durante o percurso, exatamente para não... O que é que vai acontecer? Aqueles que vêm para ganhar, para competir, vai-lhes passar um bocadinho ao lado, mas se calhar todos aqueles que vêm para desfrutar, para conhecer, para admirar, os domingueiros, com certeza que vão gostar e que vão divertir com as coisitas que se vão preparando. Muito obrigado por ter vindo. E agora vou-lhe deixar 2 minutos para dizer... o que tiver a dizer agora no fim. Sim, é só deixar, no fundo, uma palavra de agradecimento a todas as empresas e a todas as instituições que nos vão apoiando, obviamente, mas gostava, muito resumidamente, de destacar pelo menos aqui 2 ou 3. Uma delas é a nossa main sponsor, portanto, que é a Irbal. Foi a Irbal que nos fez crescer. Foi a Irbal que nos ajudou a dar o salto de uma associação mesmo muito pequenina e com uma dificuldade enorme de tesouraria, e que na altura, falando abertamente com o Walter Barros, que na altura era o gerente ou administrador da empresa, e que nos disse, sim senhor, vamos embora para a frente, e quando fizemos os equipamentos novos também, e foi nessa altura em que nós passámos como associação agarrados ao BTT Clube, mas como clube em participação, chamamos-nos agarrados ao BTT Irbal. Portanto, um agradecimento muito especial ao Irbal e, obviamente, à Motrind, que tem sido uma das empresas também inestimáveis no apoio, a quem nós dizemos precisamos e eles dizem levem. Basicamente, estas duas são aquelas mais fortes, não descurando, obviamente, todas as outras que nos vão apoiando, como a João Santos e Coelho, a Ponto Urbano, sei lá, a Rialto, entre outras, muitas, e, portanto, acho que é de ressalvar e destacar e de agradecer. Muito obrigado também a si por ter vindo e por ter falado sobre a Rota da Mamoa. Parabéns pelos agarrados ao BTT e tudo que tem feito, porque definitivamente o que nós precisamos na nossa região é disto, é mais incentivo ao desporto, e vocês são um exemplo perfeito do que deve ser feito. Perfeito não somos, mas procuramos a perfeição. Obrigado. Obrigado.